Olá, amigos e seguidores do canal. Bom fim de semana. Bem-vindos a mais um Sábado Lovecraft, hoje 22 de abril. Vamos à última obra de 1922 do mestre. Ele escreveu essa história no finzinho do ano, novembro para dezembro de 22, e publicou logo em seguida, no início de 23. Por quê? Já estava famoso? Não. É porque foi uma obra encomendada por uma revista, assim como foi, e pela mesma revista, Homebrew, a mesma que encomendou o Herbert West Reanimator, com o mesmo problema. O Lovecraft, obviamente, aceitou, né? Boletos têm poder, ele precisava de. Era muito atraente receber adiantado, é muito raro isso na vida de um escritor iniciante, receber da editora adiantado pela obra. Então, foi o caso do Herbert West e foi o caso aqui do Medo à Espreita, Lurking Fear. Só que e isso gerou um problema entre os dois, entre as partes, entre o escritor e a editora. Por quê? Porque ele não gostou do formato. Esse é o ponto de vista do Lovecraft. Esse formato seriado, que foi encomendado assim, ele violenta um pouco a obra, né? Que o cara é obrigado a se repetir. Na segunda parte tem que fazer uma rememoração qualquer, a primeira anterior, e assim vai até o fim. Então esse é o problema, foi o problema do ponto de vista do Lovecraft. Por que foi encomendado assim? Porque fazia sentido editorialmente falando, comercialmente falando. Na época, o que acontecia? Você tinha no cinema, foi quando foi criado esse formato serial, que hoje muita gente jura que é um negócio moderníssimo do Netflix, da Amazon. Na verdade, não é nada disso. Isso aí tem mais de um século. Foi muito comum na década de fim de 20, 30 e 40 no cinema. Eram criadas uma história, e às vezes saía até a versão inteira, filme tamanho normal, hora e meia, por aí, e aquilo era transformado para dar mais grana, né? Mesma coisa dos seriados da TV. Era transformado numa série, com 10 episódios, 12 episódios, 2 temporadas e tal, quando no fundo era uma história de um filme. E isso fazia muito sucesso no cinema e o cara queria emular isso, replicar isso na revista. Então ele encomendou o Herbert West nesse formato e encomendou o Lurking Fear nesse formato também. E o Lovecraft tinha que aceitar para receber o dinheiro, né? Então aceitou. Só que tem que na publicação do Medo à Espreita houve meio que um compromisso entre as partes e esse aspecto tosco da conexão, isso é feito porque o cara, tanto o produtor do cinema quanto o produtor da revista, ele não tem certeza se o cara que está lendo aquele segundo episódio leu ou assistiu o anterior. Então ele precisa garantir uma conexão. E então isso leva ao cara, quando começa a escrever a segunda parte, meio que tem que lembrar a primeira. Isso é muito nítido e tosco no Herbert West, mas no Lurking Fear não. É muito mais bem elaborado. Já houve um compromisso entre as partes. O Lovecraft escreveu uma história, na minha opinião, melhor. Mas é o que? É um conto de horror convencional, de certa forma. Né? Se tratando de Lovecraft, nunca é tão convencional por causa da forma de escrever e por conta dos conteúdos que tem por trás, né? Ou por baixo ou por cima. Então a história mas não é mito Cthulhu. Não é mito Cthulhu nem Dreamland, muito menos. É uma história de horror convencional, assim, entre aspas, né? E ela toca num conceito que o Lovecraft volta e meia toca. Já tinha explicitamente falado sobre isso lá no Além do Muro dos Sonhos e em muitas outras. Ele comenta sobre os males do endocruzamento. É basicamente disso que trata a história. Não vou adiantar mais porque dá spoiler, né? Mas ele lida com esse conceito de populações isoladas, necessariamente endocruzadas e consequentemente degradadas biologicamente. É isso que é o conto, o tema é sobre isso aí. Ele já tinha mencionado isso, e no caso do Além do Muro dos Sonhos, ele fala especificamente de uma região
São montanhas muito agrestes na época, que ficam a oeste de Nova York, que são as Catskills. E lá tinha, né, população, hoje é um parque e tal, tinha populações isoladas, ficaram isoladas ali naquela região. E ele aborda esse aspecto neste conto. Então é um encerramento do ano, como eu tinha mencionado, uma boa história de horror, e vamos nos preparar para mergulhar a partir do ano que vem, já começa a ter cada vez melhores histórias. Vamos avançando no mito Cthulhu. É só lembrar que o grande monumento Call of Cthulhu, chamado de Cthulhu, é 3 aninhos depois, em 26, né? E isso é o que nós vamos ter. O próximo Lovecraft será Os Ratos nas Paredes, é uma história maravilhosa. Provavelmente com um narrador convidado de novo, sempre faz sucesso. Então é isso aí. Bem-vindos mais uma vez, saudações a todos, fiquem muito bem, espero que estejam gostando, e vamos lá para O Medo à Espreita, de H.P. Lovecraft, 1922, a última obra do ano. Um abraço. O Medo à Espreita, H.P. Lovecraft, escrito em finais de 1922, publicado em início do ano seguinte, 1923. Capítulo 1. A Sombra na Chaminé. Trovejava na noite em que fui à mansão abandonada no topo de Tempest Mountain para encontrar o medo à espreita. Não fui sozinho, pois a temeridade não se misturava naquela época ao amor pelo grotesco e pelo terrível, que transformou minha carreira numa procura ininterrupta por horrores estranhos na literatura e na vida. Acompanhavam-me 2 homens leais e musculosos, que chamei quando chegou a hora. Homens associados a mim havia muito tempo, por sua peculiar aptidão em minhas medonhas explorações. Partíramos do vilarejo discretamente, por causa dos repórteres que insistiam em permanecer depois do pânico arcano do mês anterior, o pesadelo rastejante da morte. Mais tarde, pensei, eles poderiam me ajudar, mas eu não os queria naquele momento. Quisera Deus eu os tivesse deixado participar da busca, para não ter de guardar o segredo sozinho e, por tanto tempo, guardá-lo sozinho pelo temor de que o mundo me considerasse louco, ou ficasse louco ele mesmo, perante as implicações demoníacas da coisa. Agora que estou contando tudo, mesmo assim, receando que o desassossego sombrio me transforme num lunático, deploro minha ocultação, pois eu, e somente eu, conheço a espécie de medo que espreitava naquela montanha espectral e desolada. Num pequeno automóvel, cobrimos os quilômetros de florestas e colinas primitivas até o fim de linha na encosta arborizada. A região transparecia um aspecto mais sinistro do que o normal, agora que a contemplávamos à noite, sem a costumeira turba de investigadores, e assim éramos tentados frequentemente a usar o farol de acetileno, a despeito da possível atenção que atrairia. Não era uma paisagem salubre depois do anoitecer, e acredito que eu teria notado sua morbidez, mesmo se ignorasse o terror emboscado ali. Criaturas selvagens não havia. Elas agem de modo sensato quando a morte as olha de soslaio. As velhas árvores com cicatrizes de raios pareciam extraordinariamente grandes e retorcidas, e as demais plantas extraordinariamente densas e febris, ao passo que curiosos montículos e cômoros no solo, repleto de ervas daninhas, furado por fulguritos, me sugeriam cobras e crânios humanos avolumados a proporções gigantescas. O medo espreitara em Tempest Mountain por mais de um século. Disso eu logo fiquei sabendo pelos relatos dos jornais a respeito da catástrofe que fez o mundo tomar conhecimento da região. O lugar é uma elevação remota e solitária no trecho das Catskill, onde a civilização holandesa certa vez penetrara débil e transitoriamente,
deixando para trás, na retirada, bem poucas mansões arruinadas e uma população degenerada de poceiros, habitando aldeias deploráveis em ladeiras isoladas. Seres normais raramente visitavam a localidade antes da criação da polícia estadual, e mesmo agora, só escassos policiais montados a patrulham de maneira irregular. O medo, contudo, é uma velha tradição em todos os vilarejos vizinhos, pois é o tópico principal na conversa simples dos pobres mestiços que por vezes deixam seus vales para trocar cestos tecidos à mão pelos itens de necessidade primária que não conseguem abater, criar ou gerar. O medo à espreita residia na temida e deserta mansão Martens, que coroava o cume alto, mas de ascensão gradual, cuja propensão a frequentes tempestades lhe dera o nome de Tempest Mountain. Por mais de 100 anos, aquela arcaica casa de pedra, circundada por mata, servira de tema para histórias incrivelmente bárbaras e monstruosamente horrendas, histórias de uma morte silenciosa, colossal e rastejante, que rondava o exterior no verão. Os poceiros contavam, com chorosa insistência, casos de um demônio que arrebatava viandantes solitários depois do escurecer, ora os levando, ora os deixando, num tenebroso estado de desmembramento corroído. E às vezes cochichavam sobre rastros de sangue que levavam à mansão distante. Segundo alguns, o trovão tirava o medo à espreita de sua morada, ao passo que, segundo outros, o trovão era a sua voz. Fora das matas ermas, ninguém acreditara nessas histórias variadas e conflitantes, com suas descrições extravagantes e incoerentes do demônio mal vislumbrado. Entretanto, nenhum agricultor ou aldeão duvidava que a mansão Martens fosse assombrada por algo macabro. A história local excluía tal dúvida, muito embora os investigadores, tendo visitado a construção após certos relatos especialmente vívidos dos poceiros, jamais tivessem encontrado qualquer evidência fantasmagórica. As avós narravam estranhos mitos do espectro Martens, mitos relativos à própria família Martens, sua esquisita dissimilaridade hereditária nos olhos, seus longos e desnaturados anais e o assassinato que a tinha amaldiçoado. O terror que me levou àquele cenário foi uma confirmação súbita e agourenta das mais bárbaras lendas dos montanheses. Em certa noite de verão, após uma tempestade de inaudita violência, a região foi despertada por uma debandada de poceiros que não poderia ter sido provocada por mera ilusão. Os deploráveis tropéis de nativos berravam e lamuriavam pelo horror inominável que os atacara, e não havia dúvida, não o tinham visto, mas haviam escutado gritos inconfundíveis vindos de uma das aldeias. Sabiam que uma morte rastejante chegara. Pela manhã, citadinos e patrulheiros da polícia estadual acompanharam os trêmulos montanheses até o lugar ao qual, segundo diziam, a morte viera. A morte estava lá, de fato. O chão sob uma das vilas de poceiros havia cedido por ação de um raio, destruindo vários dos barracos malcheirosos. Contudo, a esses danos materiais se sobrepôs uma devastação orgânica que os reduziu à insignificância. Dos possíveis 75 nativos que habitavam o local, nenhum espécime vivo se fazia visível. A terra desordenada estava coberta de sangue e detritos humanos, evidenciando com a máxima vividez os estragos de dentes e garras demoníacos, mas nenhum rastro visível se afastava da carnificina. Todos concordaram sem demora que certo animal horrendo era por certo a causa. Tampouco qualquer boca se abriu para renovar a denúncia de que tais mortes enigmáticas fossem mero produto de sórdidos assassinatos, comuns em comunidades decadentes. A denúncia só foi renovada quando cerca de 25 membros da estimada população revelaram não constar entre os mortos, e mesmo assim era difícil explicar o assassinato de 50 por metade desse número. Mas restava o fato de que, numa noite de verão, um relâmpago caíra do céu, resultando na morte de um vilarejo, com corpos horrivelmente mutilados, mastigados e rasgados.
Os agitados habitantes imediatamente relacionaram o horror à assombrada mansão Martens, ainda que as duas localidades distassem mais de 5 quilômetros uma da outra. Os patrulheiros se mostraram mais céticos, incluindo a mansão em suas investigações apenas ao acaso e descartando-a por completo quando a encontraram absolutamente deserta. Os camponeses e aldeões, entretanto, escrutinaram o lugar com infinito cuidado, revirando tudo na casa, sondando lagoas e riachos, vasculhando arbustos e esquadrinhando as florestas próximas. Foi tudo em vão. A morte que viera não deixara nenhum traço, salvo a destruição em si. No segundo dia de busca, o caso foi amplamente abordado pelos jornais, cujos repórteres invadiram Tempest Mountain. Descreveram-na com muitos detalhes e com várias entrevistas para elucidar o histórico de horror, tal como narrado pelas velhinhas locais. Acompanhei os relatos languidamente, a princípio, pois sou experiente em horrores. Porém, passada uma semana, captei uma atmosfera que me alvoroçou de maneira singular, e assim, em 5 de agosto de 1921, registrei-me entre os repórteres que se aglomeravam no hotel de Lefferts Corners, vilarejo mais próximo de Tempest Mountain e reconhecido quartel-general dos investigadores. Decorridas mais 3 semanas, a dispersão dos repórteres me deixou livre para iniciar uma terrível exploração, baseada em inquéritos e levantamentos minuciosos com os quais eu me ocupara no meio tempo. Assim, naquela noite de verão, enquanto retumbavam os trovões distantes, saí de um automóvel silencioso e escalei com 2 companheiros armados o último trecho monticulado de Tempest Mountain, lançando os feixes de uma lanterna elétrica nos espectrais paredões cinzentos que começavam a surgir por entre os carvalhos gigantescos à frente. Na mórbida solidão noturna, sob a débil e imutável iluminação, o monte vasto em forma de caixa exibia obscuras insinuações de terror que o dia não desvelava. Mas não hesitei, pois viera com a ferrenha resolução de testar uma ideia. Acreditava que o trovão desentocava o demônio mortífero de certo esconderijo pavoroso, e, fosse aquele demônio entidade sólida ou pestilência vaporosa, minha intenção era vê-lo. Eu já revistara por completo as ruínas e por isso sabia bem qual era o meu plano, tendo escolhido como sede de minha vigília o velho quarto de Jan Martens, cujo assassinato tanto avulta nas lendas rurais. Eu sentia de modo sutil que os aposentos dessa antiga vítima seriam os melhores para os meus propósitos. O recinto, medindo cerca de 6 metros quadrados, continha, como os outros, certo entulho que um dia havia sido mobília. Ficava no 2º andar, no canto sudeste da casa, e tinha uma janela imensa para o leste e uma janela estreita para o sul, ambas desprovidas de vidraças ou venezianas. No lado oposto à janela grande havia uma enorme lareira holandesa, com ladrilhos bíblicos representando o filho pródigo. No lado oposto à janela estreita, via-se uma cama espaçosa incrustada na parede. Enquanto se intensificavam os trovões, abafados pelas árvores, organizei os detalhes do meu plano. Primeiro, prendi ao parapeito da janela grande, lado a lado, 3 escadas de corda que trouxera comigo. Sabia que alcançavam um ponto adequado do gramado externo, pois as tinha testado. Em seguida, nós 3 arrastamos de outro quarto uma ampla armação de cama com 4 colunas, encostando-a lateralmente à janela. Tendo forrado a cama com ramos de abeto, agora repousávamos todos nela, com as automáticas na mão, 2 relaxando enquanto o terceiro vigiava. Fosse qual fosse a direção da qual viesse o demônio, nossa potencial fuga estava preparada. Se viesse do interior da casa, tínhamos as escadas na janela. Se viesse de fora, a porta e a escadaria. A julgar pelos precedentes, não achávamos que ele pudesse nos perseguir até muito longe, mesmo na pior das hipóteses. Vigiei da meia-noite à 1, quando, a despeito da casa sinistra, na janela desprotegida e dos trovões e relâmpagos que se aproximavam, senti-me singularmente sonolento. Eu estava entre meus 2 companheiros, George Bennet, mais perto da janela, e William Tobey, próximo à lareira. Bennet adormecera,
aparentemente tendo sentido a mesma sonolência anômala que me afetara. Por isso designei Toby para o turno seguinte, embora ele até estivesse cabeceando. Eu observava a lareira com uma intensidade curiosa. Os trovões crescentes devem ter afetado meus sonhos, pois no breve intervalo em que dormi, ocorreram-me visões apocalípticas. Num dado momento, despertei um pouco, provavelmente porque o adormecido perto da janela jogara, inquieto, um braço sobre meu peito. Eu não estava suficientemente desperto para ver se Toby cumpria seus deveres como sentinela, mas senti uma ânsia muito nítida neste aspecto. Nunca antes a presença do mal me oprimira de forma tão pungente. Depois, devo ter caído de novo no sono, pois foi de um caos fantasmal que minha mente despertou, num sobressalto, quando a noite se viu tomada por gritos horrendos, jamais testemunhados ou imaginados por mim. Naquela gritaria, a mais íntima alma do medo agônico humano se agarrava, desesperada e insanamente, aos portais de ébano do esquecimento. Despertei perante a loucura vermelha e o escárnio do diabolismo, enquanto aquela angústia fóbica e cristalina recuava e reverberava cada vez mais fundo por panoramas inconcebíveis. Não havia luz, mas pude perceber, pelo espaço vazio à minha direita, que Toby se fora. Só Deus sabia para onde. Sobre meu peito ainda jazia o braço pesado do adormecido à minha esquerda. Então explodiu o raio devastador que abalou por inteira a montanha, iluminou as criptas mais escuras do bosque grisalho e estilhaçou a patriarca das árvores retorcidas. No lampejo diabólico de uma monstruosa bola de fogo, o adormecido sobressaltou-se de súbito, ao passo que o clarão vindo de fora da janela projetava sua sombra vividamente na chaminé por sobre a lareira, da qual meus olhos não haviam se desviado. O fato de que ainda estou vivo e são é um prodígio que não consigo decifrar. Não consigo decifrá-lo, pois a sombra na chaminé não pertencia a George Bennet, nem tampouco a qualquer outra criatura humana, mas a uma anormalidade blasfema das crateras mais profundas do inferno, uma abominação sem nome, sem forma, que mente alguma poderia compreender a pleno e nenhuma pena saberia descrever sequer em parte. Um segundo depois, eu me vi sozinho na mansão amaldiçoada, tremendo e balbuciando. George Bennet e William Toby não haviam deixado nenhum vestígio, nem mesmo de luta. Nunca mais se soube deles. Parte 2. Um passante na tempestade. Por dias a fio, depois da horrenda experiência na mansão envolta em floresta, fiquei prostrado no meu quarto de hotel em Lefferts Corners, nervoso, exausto. Não me lembro ao certo como consegui chegar ao automóvel, dar a partida e escapar despercebido rumo ao vilarejo, pois não guardo nenhuma impressão nítida na memória, salvo de árvores titânicas com braços desvairados, resmungos troantes demoníacos e sombras de Caronte atravessadas nos montículos baixos que pontilhavam e riscavam a região. Tremendo e meditando sobre a projeção daquela sombra estonteante, eu sabia ter ao menos extraído um dos horrores supremos da terra, um desses flagelos inomináveis dos vazios exteriores, cujo roçar demoníaco às vezes ouvimos da borda mais longínqua do espaço, mas em relação aos quais nossa própria visão finita nos concedeu piedosa imunidade. Eu mal ousava analisar ou identificar a sombra que vira. Algo se colocara entre mim e a janela naquela noite, mas eu me arrepiava toda vez que não conseguia me livrar do instinto de classificá-lo. Se aquilo tivesse ao menos rosnado, ou ladrado, ou rido de maneira sufocada, só isso já teria aliviado a hediondez abismal. Mas foi tão silencioso. Aquilo havia pousado um braço ou uma perna dianteira em meu peito. Obviamente era orgânico, ou no passado tinha sido orgânico. Ian Martense
cujo quarto eu invadira estava enterrado no cemitério perto da mansão. Eu precisava encontrar Bennett e Toby, caso tivesse sobrevivido. Por que razão aquilo os pegara e me deixara por último? A sonolência é tão sufocante e os sonhos tão horríveis. Passado pouco tempo, constatei que eu precisava contar minha história para alguém. Caso contrário, sofreria um colapso completo. Já decidira não abandonar a busca pelo medo à espreita, pois, em minha ignorância temerária, parecia-me que a incerteza seria pior do que o esclarecimento, por mais terrível que este provasse ser. Assim, firmei na mente o melhor caminho a seguir, quem escolher para minhas confidências e como rastrear a coisa que obliterara 2 homens e projetara uma sombra de pesadelo. Meus principais conhecidos em Leffers Corners tinham sido os afáveis repórteres, muitos dos quais haviam permanecido para coletar os ecos finais da tragédia. Foi entre eles que resolvi selecionar um colega, e quanto mais refletia, tanto mais minhas preferências recaíam em Arthur Munro, magro e moreno, com cerca de 35 anos, no qual a educação, o bom gosto, a inteligência e o temperamento pareciam indicar um homem pouco afeito a ideias e experiências convencionais. Em certa tarde, no início de setembro, Arthur Munro ouviu minha história. Percebi desde o começo que ele se mostrava ao mesmo tempo interessado e solidário, e, quando concluí, analisou e discutiu a questão com grande perspicácia e discernimento. Seu conselho, além disso, foi eminentemente prático, pois recomendou um adiamento das operações na mansão Martens até que pudéssemos nos fortalecer com dados históricos e geográficos mais detalhados. Por iniciativa dele, vasculhamos a região atrás de informações a respeito da terrível família Martens e descobrimos um homem cujo diário ancestral nos proporcionou maravilhosa iluminação. Também conversamos, demoradamente, com os mestiços montanheses que não haviam fugido do terror e da confusão para encostas mais remotas, e tratamos de preceder nossa tarefa culminante por um exame completo e definitivo dos locais associados às várias tragédias das lendas de poceiros. Os resultados desse exame não foram muito esclarecedores a princípio, mas nossa tabulação deles pareceu revelar uma tendência razoavelmente significativa, a saber que o número de horrores relatados era de longe maior em áreas ou relativamente próximas da casa evitada, ou então ligadas a ela por extensões de floresta morbidamente hipertrofiada. Havia, é verdade, exceções. De fato, o horror que chamara a atenção do mundo ocorrera num espaço sem árvores, afastado tanto da mansão como de quaisquer matas adjacentes. Quanto à natureza e ao aspecto do medo à espreita, nada conseguimos obter dos atemorizados e tolos moradores dos barracos. Num mesmo fôlego, chamavam-no de cobra e de gigante, demônio trovão, morcego, abutre e árvore ambulante. Julgamo-nos, porém, autorizados a supor que se tratava de um organismo vivo, altamente suscetível a tempestades elétricas, e, apesar de algumas das histórias insinuarem asas, acreditávamos que sua aversão a espaços abertos tornava mais provável a teoria da locomoção por terra. A única coisa realmente incompatível com esta última visão era a rapidez com que a criatura devia ter se deslocado de modo a realizar os feitos atribuídos a ela. Quando passamos a conhecer melhor os poceiros, eles nos pareceram curiosamente dignos de estima em vários aspectos. Eram simples animais, recuando devagar na escala evolutiva devido à desafortunada linhagem e ao isolamento estupidificante. Temiam forasteiros, mas aos poucos foram se acostumando a nós. Por fim, deram-nos imenso auxílio quando esquadrinhamos todos os matagais e arrebentamos todas as divisórias da mansão em nossa procura do medo à espreita. Quando pedimos que nos ajudassem a encontrar Bennett e Toby, ficaram profundamente aflitos, pois desejavam nos ajudar, mas sabiam que essas vítimas haviam deixado tão completamente o mundo quanto sua própria gente desaparecida. Que um grande número deles havia de fato sido morto e removido, assim como tinham sido exterminados muito tempo antes os animais selvagens,
disso tínhamos a mais absoluta convicção, e aguardávamos, apreensivos, a ocorrência de novas tragédias. Em meados de outubro, estávamos intrigados com nossa falta de progresso. Por causa das noites claras, não se dera nenhuma agressão demoníaca, e a integralidade das nossas buscas vãs na casa e na região quase nos levou a considerar o medo à espreita um agente imaterial. Temíamos que a chegada do clima frio pudesse interromper nossas explorações, pois todos concordávamos que o demônio costumava se aquietar no inverno. Por conseguinte, havia uma espécie de pressa desesperada em nosso último escrutínio à luz do dia no vilarejo visitado pelo horror. Um vilarejo agora deserto devido aos temores dos poceiros. A malfadada vila de Poceiros não tinha nome, mas havia muito se situava numa fenda protegida, porém desarborizada, entre duas elevações, chamadas respectivamente Cone Mountain e Maple Hill. Ficava mais perto de Maple Hill do que de Cone Mountain, com algumas das grosseiras residências consistindo, de fato, em abrigos escavados na encosta do primeiro monte. Geograficamente, encontrava-se a cerca de 3 quilômetros a noroeste da base de Tempest Mountain e a 5 quilômetros da mansão cingida por carvalhos. Da distância entre a vila e a mansão, 3,5 quilômetros no lado da vila era um puro campo aberto, uma planície razoavelmente nivelada, salvo por alguns dos montículos baixos em forma de cobra, e tendo como vegetação apenas relva e ervas esparsas. Considerando essa topografia, concluímos afinal que o demônio devia ter vindo por Cone Mountain, da qual saía um prolongamento arborizado ao sul até uma pequena distância do contraforte mais ocidental de Tempest Mountain. A sublevação do terreno nós vinculamos conclusivamente a um deslizamento de terra de Maple Hill, em cuja encosta uma árvore alta, solitária e estilhaçada havia sido o ponto de impacto do raio que convocara o monstro. Enquanto, pela 20ª vez ou mais, Arthur Munro e eu repassávamos com minúcia cada centímetro do vilarejo violado, éramos tomados por certo desalento, somado a novos e vagos temores. Era sinistro ao extremo, mesmo quando coisas assustadoras e sinistras eram comuns, encontrar um cenário tão absolutamente desprovido de indícios após acontecimentos tão avassaladores. E perambulávamos por sob um céu de chumbo mais e mais escuro, com o zelo trágico e desorientado resultante da mescla de uma sensação de futilidade com a necessidade de ação. Nossos cuidados eram seriamente minuciosos. Cada casebre era revisitado, cada abrigo na encosta era vistoriado de novo à procura de corpos, cada sopé espinhoso de declive adjacente passava por nova varredura em busca de tocas e cavernas, mas tudo sem resultado. Como já mencionei, no entanto, vagos temores renovados pairavam sobre nós, ameaçadores, como se gigantescos grifos com asas de morcego contemplassem abismos transcósmicos. Enquanto a tarde avançava, ficava cada vez mais difícil enxergar, e ouvimos o estrondo de um temporal se formando sobre Tempest Mountain. Esse som, numa localidade como aquela, naturalmente nos agitou, embora menos do que teria nos agitado à noite. Sendo como era, torcemos com todas as forças para que a tempestade durasse até bem depois do escurecer, e com essa esperança, largamos nossas buscas incertas na encosta e rumamos ao vilarejo habitado mais próximo para reunir um grupo de poceiros que nos ajudassem na investigação. Por mais acanhados que fossem, alguns dos homens mais jovens se deixaram inspirar o bastante por nossa liderança protetora a ponto de prometer tal ajuda. Mal tínhamos começado a nos afastar, porém, quando desabou uma chuva cegante, tão torrencial que se tornou imperativo achar um refúgio. A escuridão extrema e quase noturna do céu nos fazia dar tropeços perigosos, mas, guiados pelos relâmpagos frequentes e por nosso conhecimento minucioso da vila, logo alcançamos a menos porosa choupana do conjunto, uma combinação heterogênea de troncos e tábuas, cuja porta ainda existente e cuja única janela minúscula davam ambas para Maple Hill. Barrando a porta às nossas costas,
Contra a fúria do vento e da chuva, encaixamos a grosseira batente da janela que nossas buscas frequentes haviam nos ensinado a encontrar. Era lúgubre ficarmos ali, sentados em caixas raquíticas na escuridão de breu, mas fumamos cachimbos e, vez por outra, acendíamos nossas lanternas de bolso. De vez em quando conseguíamos ver o relâmpago pelas rachaduras da parede. A tarde estava tão incrivelmente escura que cada lampejo se mostrava com a máxima vividez. A vigília tempestuosa me fez recordar, estremecido, minha noite medonha em Tempest Mountain. Meus pensamentos retornaram àquela pergunta estranha que não parava de ressurgir desde o acontecimento de pesadelo. E de novo me perguntei, por que o demônio, aproximando-se dos 3 vigilantes, ou pela janela ou pelo interior, havia começado com os homens de cada lado e deixado o homem do meio para o final, quando a bola de fogo titânica o afugentara? Por que não levar as suas vítimas na ordem natural, comigo em segundo lugar, não importando de que lado tivesse se aproximado? Com que espécie de tentáculos de longo alcance ele arrebatava suas presas? Ou saberia que eu era o líder e teria me poupado para um destino pior que o dos meus companheiros? Eu estava no meio dessas reflexões quando, como que disposto num arranjo dramático para intensificá-las, caiu nas proximidades um raio tenebroso, seguido por um ruído de terra deslizante. Ao mesmo tempo, o vento devorador se fortalecia em crescendos demoníacos de ululação. Estávamos convictos de que a única árvore de Maple Hill havia sido atingida mais uma vez, e Monroe levantou-se de sua caixa e foi até a janela minúscula para verificar o estrago. Quando tirou o batente da janela, o vento e a chuva entraram num uivo ensurdecedor, de modo que não pude ouvir o que falou, mas esperei enquanto ele se curvava para fora e tentava sondar o pandemônio da natureza. Aos poucos, a calmaria do vento e a dispersão da incomum escuridão foram revelando que a tempestade passara. Eu esperava que ela fosse durar noite adentro e auxiliar nossa busca, mas um furtivo raio de sol atravessou o buraco de um nó de madeira pelas minhas costas, eliminando tal possibilidade. Sugerindo a Monroe que era melhor obtermos alguma luz, mesmo que caíssem novas chuvaradas, desobstruí e abri a porta grosseira. O chão do lado de fora era uma massa peculiar de lama e poças, com novos montes de terra formados pelo leve deslizamento de terra. Mas nada vi para justificar o interesse que mantinha meu companheiro ainda curvado, em silêncio, para fora da janela. Dirigindo-me até onde ele se inclinava, toquei seu ombro, mas ele não se mexeu. Então, ao sacudi-lo e virá-lo num gesto brincalhão, senti as gavinhas estranguladoras de um horror canceroso, cujas raízes alcançavam passados infinitos e abismos insondáveis da noite que cisma além dos tempos. Pois Arthur Monroe estava morto, e no que restava de sua cabeça mastigada e sem olhos, já não havia um rosto. Parte 3. O que significava o clarão vermelho? Na noite tormentosa de 8 de novembro de 1921, com uma lanterna que projetava sombras mortuárias, eu encontrava-me cavando, solitário e idiota, a sepultura de Ian Martensen. Havia começado a cavar à tarde, porque uma tempestade estava se armando, e agora, na escuridão e com a tempestade desabando sobre a folhagem loucamente densa, eu me sentia contente. Creio que minha mente ficou em parte perturbada pelos fatos ocorridos desde 5 de agosto. A sombra demoníaca na mansão, a tensão e o desapontamento em geral, e aquilo que acontecera na vila num temporal de outubro. Depois daquilo, eu havia cavado uma sepultura para alguém cuja morte não conseguia compreender. Sabia que outros tampouco conseguiam compreender, e assim os deixei pensar que Arthur Monroe se desgarrara. Procuraram, mas nada encontraram. Os poceiros poderiam ter entendido, mas não ousei assustá-los ainda mais.
Eu mesmo me sentia estranhamente insensível. O choque na mansão havia provocado algo em meu cérebro, e eu só conseguia pensar na busca por um horror que adquirira agora uma estatura cataclísmica em minha imaginação, uma busca que o destino de Arthur Munro me fizera jurar que manteria quieta e solitária. O cenário das minhas escavações por si só teria bastado para desalentar qualquer homem comum. Malignas árvores primitivas, heréticas em seus tamanhos, idades e aspecto grotesco, espiavam-me de cima como pilares de algum infernal templo druídico, abafando a trovoada, suavizando as garras do vento e deixando passar bem pouca chuva. Além dos troncos cicatrizados do fundo, iluminados pelos fracos lampejos dos relâmpagos filtrados, erguiam-se as úmidas pedras cobertas de era da mansão deserta, ao passo que um tanto mais perto se via o abandonado jardim holandês, cujos passeios e canteiros mostravam-se poluídos por uma vegetação branca, fúngica, fétida e hipertrofiada, jamais tocada pela plena luz do dia. E havia, mais perto do que tudo, o cemitério, no qual árvores deformadas lançavam galhos insanos enquanto suas raízes deslocavam lajes profanas e sugavam o veneno do que jazia embaixo. Aqui e ali, por baixo da mortalha de folhas pardas que apodreciam e se putrefaziam na escuridão da mata antediluviana, eu conseguia divisar os contornos sinistros de alguns daqueles montículos baixos que caracterizavam a região perfurada por raios. A história me conduzira a essa sepultura arcaica. A história, de fato, era só o que me restava quando tudo mais terminava em zombeteiro satanismo. Agora eu acreditava que o medo à espreita não era um ser material, mas um fantasma com presas de lobo que cavalgava o relâmpago da meia-noite. E acreditava, devido ao volumoso folclore local que eu desenterrara na pesquisa com Arthur Munro, que se tratava do fantasma de Ian Martense, morto em 1762. Por isso eu estava cavando em sua sepultura como um idiota. A mansão Martense foi construída em 1670 por Gerrit Martense, um abastado mercador de Nova Amsterdã que não gostou da nova ordem sob o domínio britânico e havia erigido esse domicílio majestoso numa remota cimeira de floresta cuja inexplorada solidão na paisagem incomum o agradara. A única frustração substancial encontrada no lugar dizia respeito à prevalência de violentas tempestades no verão. Ao escolher a colina e construir sua mansão, Mynheer Martens atribuíra a essas frequentes irrupções naturais a certa peculiaridade do ano, mas, com o tempo, percebeu que a localidade era especialmente suscetível a tais fenômenos. Por fim, tendo constatado que as tempestades colocavam sua cabeça em risco, adaptou um porão no qual podia se refugiar dos mais bárbaros pandemônios. Sobre os descendentes de Gerrit Martense, sabe-se menos do que sobre ele, pois foram todos criados no ódio à civilização inglesa e treinados para rejeitar os colonos que a aceitavam. A família levava uma vida extraordinariamente reclusa, e as pessoas declaravam que o isolamento lhes incutira uma lerdeza na fala e na compreensão. Na aparência, todos eram marcados por uma peculiar dissimilaridade hereditária nos olhos, um sendo geralmente azul e o outro castanho. Os contatos sociais foram ficando mais e mais raros, até que, afinal, eles começaram a se casar com a numerosa classe servil da propriedade. Muitos da populosa família se degeneraram, cruzaram o vale e se fundiram com a população mestiça que viria mais tarde a gerar os deploráveis poceiros. Os demais haviam se aferrado obstinadamente à mansão ancestral, tornando-se cada vez mais taciturnos e unidos em clã, mas desenvolvendo uma reação nervosa às frequentes tempestades. A maior parte dessas informações chegou ao mundo exterior por meio do jovem Ian Martense, o qual, por alguma espécie de inquietação, ingressou no exército colonial quando as notícias da Convenção de Albany chegaram a Tempest Mountain. Ele foi o primeiro dos descendentes de Gerrit a conhecer um pouco melhor o mundo de fora. Quando retornou em 1760, após 6 anos de campanhas,
foi odiado como um intruso pelo pai, pelos tios e pelos irmãos, a despeito de seus olhos dissimilares de Martensey. Já não podia compartilhar as peculiaridades e preconceitos dos Martensey, ao passo que mesmo as tempestades da montanha não eram capazes de inebriá-lo como antes. Em vez disso, os arredores o deprimiam, e com frequência ele escrevia para um amigo de Albany sobre os planos de deixar o teto paterno. Na primavera de 1763, Jonathan Gifford, o amigo de Albany de Ian Martensey, ficou preocupado com o silêncio de seu correspondente, sobretudo em vista das condições e desavenças na mansão Martensey. Determinado a visitar Ian em pessoa, entrou nas montanhas a cavalo. Seu diário afirma que ele chegou a Tempest Mountain em 20 de setembro, encontrando a mansão numa grande decrepitude. Os soturnos Martensey, de olhos esquisitos, cujo aspecto de animal sujo chocou-o, disseram-lhe com sons guturais entrecortados que Ian estava morto. Ele tinha sido atingido por um raio, insistiram, no outono anterior, e agora jazia embaixo da terra, atrás dos jardins negligenciados e deteriorados. Mostraram ao visitante a sepultura, estéril e desprovida de marcações. Algo na postura dos Martensey provocou em Gifford uma sensação de repulsa e suspeita, e uma semana depois ele retornou com o pai e enxadão para explorar aquele ponto sepulcral. Encontrou o que já esperava, um crânio cruelmente esmagado, como que por golpes selvagens, e assim, retornando a Albany, acusou abertamente os Martensey pelo assassinato de seu parente. Faltaram evidências legais, mas a história se alastrou com rapidez pela região e dali em diante os Martensey foram condenados ao ostracismo pelo mundo. Ninguém lidava com eles e o solar distante era evitado como um lugar amaldiçoado. De alguma forma, conseguiram continuar levando uma vida independente com a produção da propriedade, pois luzes ocasionais, vislumbradas de colinas longínquas, atestavam sua presença ininterrupta. Essas luzes chegaram a ser vistas até 1810, mas perto do final passaram a ser muito inconstantes. Enquanto isso, foi se formando um conjunto diabólico de lendas a respeito da mansão e da montanha. O lugar era rejeitado com assiduidade redobrada e investido de todos os mitos sussurrados que a tradição poderia fornecer. Não recebeu quaisquer visitas até 1816, quando a contínua ausência das luzes foi notada pelos poceiros. Na ocasião, um grupo realizou investigações, encontrando a casa deserta e parcialmente arruinada. Não havia esqueletos por lá, de modo que se deduziu ter havido uma debandada, não a morte. O clã parecia ter partido vários anos antes, e os anexos improvisados demonstravam o quanto haviam se multiplicado antes da migração. O padrão de vida caíra muito, como comprovavam os móveis decadentes e a prataria dispersa. Por certo, havia muito abandonados quando da partida de seus donos. Contudo, embora os receados Martensey estivessem longe, o medo da casa assombrada persistia, e tornou-se ainda mais intenso quando novas e estranhas histórias começaram a circular entre os decadentes da montanha. Lá estava ela, deserta, temida e vinculada ao fantasma vingativo de Ian Martensey. Lá estava ela, ainda, na noite em que cavei na sepultura de Ian Martensey. Descrevi minha prolongada escavação como idiota, e assim ela era, de fato, tanto nos objetivos como no método. O caixão de Ian Martensey logo havia sido desenterrado. Só continha pó e nitro agora. Mas, no meu furor para exumar seu fantasma, mergulhei de maneira irracional e desajeitada por baixo de onde ele jazera. Sabe Deus o que eu esperava encontrar. Sentia somente que estava cavando na sepultura de um homem cujo fantasma rondava à noite. É impossível dizer que profundidade monstruosa eu atingira quando minha pá e logo depois meus pés romperam o solo. O fato, naquela circunstância, era espantoso, porque, perante a existência de um espaço subterrâneo ali, minhas teorias enlouquecidas ganhavam terrível confirmação.
Minha leve queda apagara a lanterna, mas tirei do bolso uma lâmpada elétrica e avistei o pequeno túnel horizontal que se afastava indefinidamente em ambas as direções. Era amplo o bastante para um homem se esgueirar por ele. Nenhuma pessoa sã teria tentado fazê-lo naquele momento, mas esqueci perigo, razão e asseio em meu fervor pertinaz por desenterrar o medo à espreita. Escolhendo a direção da casa, arrastei-me temerariamente pela toca estreita, contorcendo-me com rapidez em frente, às cegas, ligando raras vezes a lâmpada que eu mantinha diante de mim. Que linguagem poderá descrever o espetáculo de um homem perdido na terra infinitamente abismal, escavando, retorcendo-se, resfolegando, arrastando-se como um louco por convulsões profundas na escuridão imemorial, sem noção de tempo, segurança, direção ou objetivo definido? Existe algo de horrendo nisso, mas foi o que fiz. Eu o fiz por tanto tempo que a vida se dissolveu numa memória distante, igualando-me às toupeiras e às larvas das profundezas entrevadas. Na verdade, foi apenas por acidente que, depois de serpenteios intermináveis, acendi num solavanco minha esquecida lâmpada elétrica, fazendo-a iluminar sinistramente a toca de barro endurecido que se estendia e se curvava mais à frente. Arrastei-me dessa forma por algum tempo. E assim minha bateria já estava muito esgotada, quando a passagem de súbito inclinou-se abruptamente para cima, alterando meu modo de avanço. E ao erguer meu olhar, foi sem preocupação que vi cintilando, na distância, 2 reflexos demoníacos da minha lanterna moribunda. 2 reflexos incandescendo num resplendor pernicioso e inequívoco, evocando memórias enlouquecedoramente nebulosas. Parei automaticamente, embora me faltasse cabeça para retroceder. Os olhos se aproximaram, mas da coisa que os ostentava só consegui distinguir a garra da coisa que se aproximava. Mas que garra! Em seguida, de muito acima, ouvi um débil estrondo que reconheci. Era o trovão selvagem da montanha, elevado a um furor histérico. Eu, de certo, já vinha rastejando para cima por algum tempo, de modo que a superfície agora estava bem próxima. E, enquanto retumbava o trovão abafado, aqueles olhos ainda me fitavam com vazia malignidade. Graças a Deus, não vinha a saber então o que era essa coisa. Caso contrário, teria morrido. Mas fui salvo pelo próprio trovão que a convocara, pois, após horrenda espera, prorrompeu do inobservado céu exterior, tendo por alvo a montanha, um dos frequentes raios, cujo rescaldo eu notara, aqui e ali, em talhos de terra revolvida e fulguritos de diversos tamanhos. Com ira ciclópica ele rasgara o solo por sobre aquele fosso abominável, cegando-me, ensurdecendo-me, mas sem me reduzir de todo a um coma. No caos da terra deslocada e deslizante, escalavrei e patinhei, impotente, até que a chuva sobre minha cabeça me acalmou, e eu percebi que havia chegado à superfície num ponto familiar, um lugar desmatado e íngreme na encosta sudoeste da montanha. Recorrentes relâmpagos difusos iluminavam o terreno desmoronado e os restos do curioso cômoro baixo que se esticara do alto, descendo a encosta superior arborizada, mas não havia nada no caos que mostrasse o local do meu egresso da catacumba letal. Meu cérebro era um caos imenso, equiparável ao da terra, enquanto um distante clarão vermelho explodia na paisagem ao sul, eu mal me dava conta do horror pelo qual passara. Mas quando, 2 dias depois, os poceiros me contaram o que significava o clarão vermelho, senti um horror ainda maior do que o provocado pela toca de barro e a garra e os olhos. Um horror maior por causa das avassaladoras implicações. Num vilarejo a 30 quilômetros de distância, uma orgia de medo sucedera ao raio que havia me recolocado acima do chão. E uma coisa inominável saltara de uma árvore saliente para dentro de uma cabana de telhado frágil. A coisa fizera algo, mas os poceiros, num frenesi, haviam ateado fogo à cabana antes que pudesse escapar. Ela estava fazendo esse algo no exato momento em que a terra desabara sobre a coisa com a garra e os olhos.
Parte 4. O horror nos olhos. Não pode haver nada de normal na mente de alguém que, sabendo o que eu sabia sobre os horrores de Tempest Mountain, procurasse sozinho o medo que espreitava ali. A circunstância de que pelo menos 2 das encarnações do medo estavam destruídas representava não mais do que uma leve garantia de segurança física e mental naquele aqueronte de multiforme diabolismo, mas dei prosseguimento à minha busca com ardor ainda maior, na medida em que os acontecimentos e as revelações tornavam-se mais monstruosos. Quando, 2 dias depois do meu pavoroso rastejamento por aquela cripta dos olhos e da garra, tomei conhecimento de que uma coisa pairava malignamente a 30 quilômetros de distância no mesmo instante em que os olhos me fitavam, experimentei virtuais convulsões de pavor, mas o pavor misturava-se ao assombro e ao fascínio grotesco a tal ponto que a sensação era quase agradável. Às vezes, nos espasmos de um pesadelo, quando poderes inobservados nos fazem rodopiar por sobre os telhados de estranhas cidades mortas, rumo ao abismo sorridente de Nis, é um alívio e até mesmo um deleite soltar gritos desvairados e afundar voluntariamente por qualquer fosso sem fundo, escancarado, no vórtice horrendo da perdição onírica. E assim se deu com o pesadelo ambulante de Tempest Mountain. A descoberta de que 2 monstros haviam assombrado aquele lugar me provocou, enfim, um anseio insano de mergulhar na própria terra da região amaldiçoada e desenterrar com mãos nuas a morte que espreitava de cada centímetro do solo venenoso. Tão logo foi possível, visitei a sepultura de Ian Martensey e cavei em vão onde já cavara antes. Um desmoronamento extenso apagara todos os vestígios da passagem subterrânea, ao passo que a chuva varrera tanta terra de volta para dentro da escavação que não consegui mensurar a profundidade a qual eu chegara no outro dia. Também fiz uma difícil viagem à vila distante, onde a criatura mortal havia sido queimada, e pouca recompensa recebi por meu esforço. Encontrei diversos ossos nas cinzas da fatídica cabana, mas nenhum aparentemente do monstro. Os poceiros disseram que a coisa fizera uma única vítima. Contudo, julguei-os imprecisos nisso, pois além do crânio completo de um ser humano, havia outro fragmento ósseo que parecia certamente ter pertencido em algum momento a um crânio humano. Embora tivesse visto a rápida queda do monstro, ninguém soube dizer qual era o aspecto exato da criatura. Os que tinham vislumbrado chamavam-na simplesmente de diabo. Examinando a grande árvore onde ela espreitara, não consegui discernir nenhuma marca distintiva. Tentei encontrar algum rastro na Floresta Negra, mas nessa ocasião não pude suportar a visão dos troncos morbidamente grossos ou das enormes raízes serpentejantes que se retorciam com extrema malevolência antes de afundar na terra. Meu passo seguinte foi reexaminar com cuidado microscópico a vila deserta onde a morte comparecera com maior abundância e onde Arthur Munro vira algo que não vivera para descrever. Embora minhas vãs pesquisas anteriores tivessem sido minuciosas no máximo grau, agora eu tinha novos dados para testar, pois meu horrível rastejamento sepulcral me convencera de que ao menos uma das fases da monstruosidade havia sido uma criatura subterrânea. Dessa vez, em 14 de novembro, minha busca se ocupou principalmente das encostas de Cone Mountain e Maple Hill, que davam vista para o desafortunado vilarejo, e dei particular atenção à terra solta da região deslizada nesta última elevação. A tarde da minha busca nada trouxe à luz, e o crepúsculo chegou enquanto eu, parado de pé em Maple Hill, olhava para baixo, contemplando a vila e por sobre o vale Tempest Mountain. O pôr do sol tinha sido deslumbrante, e agora a lua subira, quase cheia, vertendo uma inundação de prata na planície, na encosta longínqua e nos curiosos montículos baixos que se erguiam aqui e ali. Era um cenário bucólico e sereno, mas, sabendo o que ocultava, eu o detestei. Detestei a lua zombeteira,
a planície hipócrita, a montanha purulenta e aqueles montículos sinistros. Tudo me parecia maculado por um contágio asqueroso e inspirado por uma aliança nociva com poderes ocultos distorcidos. Dentro em pouco, enquanto eu observava absorto o panorama enluarado, meu olhar foi atraído por algo singular na natureza e na disposição de certos elementos topográficos. Sem ter qualquer conhecimento preciso de geologia, desde o início eu me interessara pelos montículos e cômoros esquisitos da região. Havia notado que estavam distribuídos de modo bem amplo por Tempest Mountain, embora fossem menos numerosos na planície do que perto do próprio topo da montanha, onde a glaciação pré-histórica, por certo, encontrara menor oposição para seus caprichos impressionantes e fantásticos. Agora, sob a luz daquela lua baixa que projetava longas sombras inusitadas, ocorreu-me forçosamente que os diversos pontos e linhas do sistema de montículos revelavam uma relação peculiar com o ápice de Tempest Mountain. Aquele ápice era com toda a certeza um centro do qual irradiavam, de modo indefinido e irregular, linhas ou fileiras de pontos, como se a insalubre mansão Martense tivesse lançado visíveis tentáculos de terror. A ideia de tais tentáculos provocou-me um calafrio inexplicável, e eu parei a fim de analisar meus motivos para crer naqueles montículos como um fenômeno glacial. Quanto mais eu analisava, menos acreditava, e na minha mente recém-aberta começaram a martelar horríveis e grotescas analogias baseadas em aspectos superficiais e em minha experiência embaixo da terra. Quando dei por mim, vi-me proferindo palavras delirantes e desconexas. Meu Deus! Montículos de toupeiras! O maldito lugar deve estar todo minado! Quantos? Aquela noite na mansão, elas pegaram Bennett e Toby primeiro, um de cada lado. Depois me vi cavando freneticamente no montículo que chegara mais perto de mim. Cavando com desespero, tremendo, mas quase jubilante. Cavando até que, por fim, gritando alto com certa emoção, sem lugar, topei com um túnel idêntico à toca pela qual eu rastejara naquela noite demoníaca. Depois disso eu me lembro de ter corrido com a pá na mão, uma corrida horrenda por prados enluarados, repletos de montículos, e por precipícios abruptos na assombrada floresta da encosta, saltando, berrando, ofegando, disparando rumo à terrível mansão Martens. Lembro-me de ter cavado de maneira irracional em todas as partes do porão, sufocado por arbustos espinhosos, cavado para encontrar o âmago e o centro daquele maligno universo de montículos. Depois, lembro-me de como ri quando me deparei com a passagem, o buraco na base da velha chaminé onde o mato espesso assomava e projetava sombras bizarras à luz da única vela que por acaso eu trouxera comigo. O que ainda restava no fundo daquela colmeia infernal, espreitando e aguardando a convocação da trovoada, isso eu não sabia. 2 haviam sido mortos. Talvez aquilo tivesse dado fim a tudo, mas restava ainda a determinação ardente de alcançar o segredo mais íntimo do medo, o medo que eu viera, mais uma vez, a julgar definido, material e orgânico. Minha indecisa especulação quanto a explorar a passagem sozinho e sem demora com a minha lanterna de bolso ou tentar reunir um grupo de poceiros para tal busca foi interrompida, momentos depois, por uma súbita rajada de vento vinda de fora que apagou a vela e me deixou na mais absoluta escuridão. A lua já não brilhava por entre as brechas e aberturas acima de mim. E, com uma sensação de fatídico alarme, ouvi o sinistro e significativo rumor do trovão se aproximando. Uma confusa associação de ideias se apossou de meu cérebro, levando-me a recuar, tateando, até o canto mais afastado do porão. Meus olhos, entretanto, não se desviaram em nenhum momento da horrível abertura na base da chaminé, e comecei a vislumbrar os tijolos desmoronados e o mato insalubre, enquanto débeis clarões de relâmpagos trespassavam o mato externo e iluminavam as brechas no alto da parede. A cada segundo eu era consumido por uma mistura de medo e curiosidade. O que a tempestade chamaria? Será que restava algo a ser chamado?
Guiado por um relâmpago, acomodei-me atrás de uma densa moita de vegetação pela qual eu conseguia ver a abertura sem ser visto. Se o céu for misericordioso, apagará de minha consciência um dia a visão que tive e me deixará viver em paz meus últimos anos. Não consigo dormir à noite agora e preciso tomar opiáceos quando troveja. A coisa veio abruptamente, sem aviso. O som de uma correria demoníaca de ratazanas em voragens remotas e inimagináveis, um arquejar infernal e grunhidos abafados. E então, daquela abertura embaixo da chaminé, a irrupção de uma vida multitudinária e leprosa, uma repulsiva inundação de corrupção orgânica gerada pela noite, mais devastadoramente horrenda do que as mais negras conjurações de mortal loucura e morbidez. Espumando, fervendo, confluindo, borbulhando como muco de serpentes, ela rolou para fora daquele buraco escancarado, espalhando-se como um contágio séptico e escorrendo do porão por todos os pontos de saída, escorrendo para fora de modo a se disseminar pelas amaldiçoadas florestas da meia-noite, propagando medo, loucura e morte. Sabe Deus quantos eram, por certo milhares. Era chocante ver aquele fluxo sob os débeis relâmpagos intermitentes. Quando ficaram esparsos o bastante para poderem ser vislumbrados como organismos separados, percebi que eram demônios, ou macacos nanicos, deformados e cabeludos, caricaturas monstruosas e diabólicas da tribo símia. Eram tão horrendamente silenciosos. Mal se ouviu um guincho quando um dos últimos desgarrados virou-se com a perícia da vasta experiência para fazer de um companheiro mais fraco, num gesto costumeiro, uma refeição. Outros abocanharam as sobras e as devoraram com um salivante deleite. Depois, apesar do meu torpor de pavor e repugnância, minha curiosidade mórbida triunfou. Quando a última das monstruosidades escoou sozinha daquele mundo inferior de desconhecido pesadelo, saquei minha pistola automática e atirei nela ao abrigo do trovão. Sombras uivantes, escorregadias e torrenciais de viscosa loucura vermelha, perseguindo-se umas às outras por intermináveis corredores ensanguentados de fulguroso céu púrpura, fantasmas informes e mutações caleidoscópicas de um cenário macabro relembrado, florestas de monstruosos carvalhos hipertrofiados, com raízes serpentejantes que se retorcem e sugam os sumos inomináveis de uma terra verminosa, com milhões de diabos canibais. Tentáculos em forma de montículos tateando a partir de núcleos subterrâneos de perversão poliposa, relâmpagos insanos por sobre paredes cobertas de eras malignas e arcadas demoníacas, asfixiadas pela vegetação fúngica. O céu seja louvado pelo instinto que me levou, inconsciente, a lugares habitados por homens, ao pacato vilarejo que dormia sob as estrelas calmas de um firmamento aclarado. Em uma semana, recuperado em medida suficiente, convoquei de Albany um bando de homens para explodir a mansão Martensey e o topo inteiro de Tempest Mountain com dinamite, obstruir todas as tocas montículos localizáveis e destruir certas árvores hipertrofiadas cuja própria existência parecia ser um insulto à sanidade. Consegui dormir um pouco depois de terem feito isso, mas o verdadeiro repouso jamais virá, enquanto eu recordar aquele inominável segredo do medo à espreita. A coisa irá me assombrar, pois quem pode saber se o extermínio foi completo e se fenômenos análogos não existem no mundo todo? Quem poderia, com os meus conhecimentos, pensar nas cavernas desconhecidas da Terra sem um pesadelo medonho das futuras possibilidades? Não consigo ver um poço ou uma entrada de trem subterrâneo sem estremecer. Por que os médicos não me dão algo que me faça dormir ou que verdadeiramente acalme meu cérebro quando troveja? O que vi sobre o fulgor da lanterna, depois de atirar no inexprimível objeto desgarrado, foi tão simples que quase um minuto se passou até minha compreensão me fazer delirar. O objeto era nauseante, um imundo gorila esbranquiçado, com presas amarelas afiadas e pelos emaranhados. Era o produto final da degeneração mamífera.
o pavoroso resultado da geração isolada, da multiplicação, da nutrição canibal acima e embaixo do solo, a encarnação de todo o medo rosnador e caótico e sorridente que espreita por trás da vida. Ele olhara para mim enquanto morria, e seus olhos tinham a mesma qualidade estranha que marcava os outros olhos que haviam me fitado embaixo da terra e instigado nebulosas recordações. Um olho era azul, o outro castanho. Eram os olhos dissimilares dos Martenser, os olhos das velhas lendas, e eu soube, num inundante cataclismo de horror mudo, o que acontecera com aquela família desaparecida, com a terrível casa dos Martenser, enlouquecida pelo trovão. Fim.